Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para trazer uma informação para vocês que é muito necessária, porque se a gente não sabe em qual ciclo a gente está, a gente não tem como saber como agir também, de acordo com, né, o que nós podemos fazer e devemos fazer em cada etapa de um ciclo de 7 anos, né? Deus fez tudo em ciclos, né? 7 dias. 7 dias foi criado todo o universo, né? E eu acredito que em 7 semanas de Daniel, né? No caso, tem várias teorias, né? De que no sétimo milênio seria o tempo do fim, mas isso é um assunto para outra situação. Vamos falar agora dos ciclos. E esses ciclos nós podemos também estar calculando eles não só na nossa vida em geral, mas assim, no nosso casamento, na nossa empresa, né? O seu filho, por exemplo, você vai saber em qual ciclo ele está, qual ano, né? Qual é a força que aquele ano traz, as possibilidades, as ferramentas, né? Então, nessa apresentação aqui, a gente vai explorar esses 7 ciclos de Deus. Numa vida humana, tem 7 ciclos de Deus que vai dar. Tem 7 ciclos de Deus, não, tem 10 ciclos, né? Que vai dar 70 anos, 10 ciclos de 7 anos. Começando pelo primeiro ano de vida, né? Mencionado em Êxodo 31:15, nós temos um texto que destaca a importância do descanso no sétimo dia, e isso Deus fez por quê? Porque é necessário uma troca de ciclo, né? Por isso que existem os ciclos, porque é necessário que haja um descanso, né, no sétimo período dos ciclos, da semana, dos setênios. Em todo o universo isso é necessário. E até a ciência comprova que se a gente não tiver um dia de descanso na semana, o cérebro não funciona normal, do jeito que deve ser. E muitas pessoas vivem cansadas por isso, né? Porque não descansam no sétimo dia, né? Aí o que que acontece? Não muda de ciclo, vai continuar um ciclo só o tempo inteiro. Isso aí é fatal, né? Há um ditado que diz que o medíocre nunca descansa. E eu acredito que sim, porque se você vive sem desfrutar de nada do que você batalha, que sentido faz isso, né? Além disso, né, enfatiza também esse estudo, enfatiza a necessidade de observar e compreender os ciclos de tempo estabelecidos por Deus, que trazem bênçãos condicionadas à obediência. Amém? Então, aqui nós temos o governo e ciclos de tempo. Identificação de forças, né? O primeiro passo que a gente vai estudar. Fomos chamados para governar, e o primeiro passo para o desenvolvimento de governo é identificar suas próprias forças e habilidades naturais, porque através das naturais você vai saber quais são as espirituais. Estabelecimento de metas, não tem como você andar sem saber para onde vai, você precisa ter metas para saber para onde está indo, né? Definir metas alcançáveis é crucial para o desenvolvimento de governo, fornecendo direção e motivação. Porque quando a gente consegue enxergar onde a gente quer chegar, a gente tem motivação, que é o motor que faz com que a gente anda, né? A palavra motivação vem de motor. Recursos e ferramentas, a gente precisa saber quais a gente tem, né? Quais ferramentas e recursos
que são os recursos certos, é essencial para o desenvolvimento eficaz no seu governo. Você foi chamado para governar na sua vida, não só ficar sendo governado, né? Amém? Os marcos da vida e a sabedoria dos ciclos. Encruzilhadas da vida. É crucial buscar e seguir o caminho certo, marcando os momentos significativos na jornada. Se a gente não tem marcos na caminhada, a gente não tem referência para continuar. As 7 festas bíblicas, eu vou citar só esse pedacinho aqui, porque as sete festas bíblicas, né, elas representam marcos proféticos e devem ser valorizadas como parte da jornada espiritual. Por quê? As emanações que vêm nessas festas, elas vão fazer toda a diferença na nossa vida e elas são os passos, os códigos que Deus deixou para que a gente retornasse, que a gente fizesse o techuvá, né? Nós estamos com a primeira aula do projeto Techuvá, que significa exatamente isso, retorno ao eterno, é o caminho de volta, né? Techuvá Neriá, Neriá significa luz do Senhor, é Techuvá Neriá, é caminho de volta na luz do Senhor, trazendo luz a essas verdades para que a gente possa fazer esse Techuvá, amém? As festas bíblicas é fundamental cumprir, porque são os passos que nós temos para fazer esse retorno ao plano original de Deus. Compreensão dos ciclos. É importante compreender e observar os ciclos de tempo, os ciclos de tempo, né, estabelecidos por Deus para alcançar sabedoria. Lá em Joel 2, quando Deus fala que ele vai restituir ao seu povo, ele não fala as riquezas, a saúde, tudo que os locusta e os gafanhotos roubaram. Ele fala que ele vai restituir, ele ordena, né, que seja restituído o tempo. Amém? Vocês precisam estar sempre estudando muito sobre isso, porque a gente acha que o tempo é só o tempo que passa, a gente não tem noção do que é o tempo. Para começar, o tempo é vivo, ele é um ser vivo. Precisa se aprender sobre o tempo. Através disso, nós podemos retornar ao plano original do Senhor, né? Do qual nós fomos retirados pelas falcatruas do inferno e seus discípulos, seus comandos. Os ciclos de 7 anos e a contagem do tempo. Propósito anual. Cada ano possui um propósito específico. Compreender esses propósitos é fundamental para mudar de nível no final de 7 anos. Cada 7 anos que você vive, você muda de nível, como se você subisse um degrau, entende? Então, assim, claro, o primeiro ciclo de 7 anos você não semeou nada, não tinha como colher nada, né? Você está ainda desenvolvendo. Já no segundo já começa uma colheita. E assim vai só aumentando níveis e níveis e níveis. O ciclo de vida, vivemos 10 ciclos na vida, cada ciclo mudamos de nível, como quem sobe mais um degrau. O ser humano vive 10 ciclos de 7 anos, que dá a soma de 70 anos. Após isso, o plano é descansar. Depois de 70 anos, o plano que Deus tem para nós é que a gente descanse e desfrute de tudo que a gente conquistou. Amém? Calculando os ciclos, é possível identificar em qual ciclo de vida uma pessoa está ao observar os marcadores de 7 anos. É isso que a gente vai ver agora, tá? Os ciclos de tempo e a compreensão da vida. A relevância do ciclo
Os ciclos de tempo são relevantes para compreender a jornada da vida e aplicar princípios divinos de sabedoria. Sabedoria é extremamente importante, né? Para que a nossa jornada seja bem-sucedida. Conexão com a vida diária. Compreender os ciclos de 7 anos permite uma conexão mais profunda e assim na vida diária e ter assim na vida diária ter mudanças significativas. Aplicação espiritual. Os ciclos de tempo oferecem orientação espiritual e sabedoria para enfrentar os desafios da vida. Você sabendo em que ciclo você está, você sabe que aquele ano é isso mesmo que ele traz, então você vai saber agir com aquilo que está acontecendo naquele ano. Então você vai viver muito melhor, sua cabeça vai deslanchar quando você aprender isso e saber viver dentro desses ciclos. Quando você aprender a viver dentro dos ciclos da forma certa, você nunca mais vai ter dificuldade. Você vai andar em harmonia com os ciclos, com os tempos, com o que foi determinado por Deus. Não devemos, como devemos agir em cada ano dos ciclos? Aqui está, primeiro ano, é o ano do aprendizado. É o tempo de ter humildade, de aprender. Você precisa não se cobrar muito. Toda vez que você sai de um ciclo de 7 anos, você entra no 8º ano, que é o ano do recomeço, e, ao mesmo tempo, é o primeiro ano, né, de um ciclo, que é onde você está tendo que voltar a aprender para poder fluir nesse novo ciclo. Algo novo Deus vai estar trazendo para você nesse novo ciclo. O ano 2 dos 7 anos, dos setênios, é o ano do serviço. Maior é o que serve, né? Yeshua já falou, aquele que quer ser o maior, seja o menor, é o que sirva a todos. Então, esse é o ano do serviço, o segundo ano. O terceiro ano é o ano da aliança. É o ano que tudo se solidifica mais, o casamento solidifica, uma empresa que você está, um emprego, se é uma coisa de Deus mesmo, vai se solidificar, vai se manifestar, vai se tornar mais firme, como uma aliança. Mas é muito importante tomar cuidado para não fazer aliança com quem não tem os mesmos princípios e propósitos, né, que você tem, entende? Principalmente valores, né? O ano 4 é o ano da oportunidade, é quando surgem as oportunidades, mas você também não pode ficar só olhando. Já viu aquele ditado que o cavalo passa e se você não subir nele, você perde? Perde o bonde, já viu aquela conversa, perdeu o bonde? Isso aí é porque está passando, você está parado. Tem que ter atitude, né? As oportunidades vêm e você tem que ter atitude para atraí-las e aproveitá-las. Perseverança, que é o ano 5. É o ano que você já teve oportunidades, que você já teve solidificação de alianças, parcerias e tal. E no caso, você agora vai ter que perseverar até o fim, porque vem até como um teste, né? Um teste para ver se você quer realmente chegar naquele objetivo. Por isso que você precisa visualizar onde você quer chegar, porque se você visualiza, você consegue ter força para ir avante até chegar onde você deseja chegar, certo? E então a perseverança nesse ciclo aqui, se você não tiver, você perde tudo que foi feito nos anos anteriores. Você não vai ficar começando e não terminando a vida inteira. Você precisa perseverar mesmo quando tiver no 5º ano do ciclo, tá? Tá escrito aqui, ó, só vai para o fim quem viu a fotografia final, ou seja, visualize
tudo que você quer, ore a Deus, vê o que Deus quer para você, e quando Ele confirmar, você visualiza tudo aquilo, e agarra nisso e vai à luta, porque isso vai fazer com que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Quando você tem uma promessa de Deus, você tem que visualizar, agarrar nela e perseverar, certo? A nossa imaginação foi criada para isso, para criar, tá? Não para ficar dando ferramenta e matéria-prima para o diabo agir através da nossa imaginação contra nós. Nós precisamos usar a imaginação para o nosso bem, que foi para isso que ela foi criada. O sexto ano, gente, olha, é o ano que Deus falou, que viu que tudo era bom, né? O que ele criou e viu que era muito bom. Todos os outros dias ele falou, ele viu que era bom. No sexto ano ele disse, a Bíblia diz que ele viu que era muito bom. Então, nesse sexto ano, ele é um ano exponencial. Mas se ainda você está num ciclo desses que você não semeou nada, ou que você não está sabendo nem o que você está vivendo, você não está vivendo nada de princípio bíblico, você não está semeando, você não está vivendo nada dos tempos de Deus. Então, não tem como ser exponencial para quem vive assim, porque não tem como você colher do que você não planta, né? Então, mas aqui nós estamos falando de pessoas que estão cumprindo princípios, que estão vivendo o tempo de Deus, a agenda de Deus. E aí, nesse ano sexto, é um ano de bênção triplicada. Deus vem simplesmente aquela colheita de tudo aquilo que você vivenciou nos 5 anos anteriores, o resultado daquilo que você ia colher agora, ele vem simplesmente te dar triplicado. Por quê? Porque você precisa ter para o ano do descanso, que é o sétimo ano, certo? Você precisa receber em abundância para que você tenha suprimento para o ano sexto e para o ano sétimo, que é o ano do descanso, onde você vai só desfrutar. Você não vai. Olha, isso tudo aqui pode ser cumprido em um ano só, sabia? Se você estiver cumprindo tudo isso, todos os princípios de Deus, você consegue, uma vez na sua empresa, viver e realizar tudo isso em um ano só e conseguir fechar o ciclo de tudo isso aqui em um ano só. Não é necessariamente que vai ser em 7 anos, depende da sua vida com Deus, da sua fidelidade e de como você está vivendo. Se você está vivendo os princípios dele ou se você está vivendo os princípios gregos, greco-romanos, que são os quais que trazem o espírito da Grécia, que te faz saber muito, mas não ter poder, não ter noção nenhuma, né? Só teoria, teoria, teoria e muito saber, ego, arrogância. E Roma, que é a liturgia sem vida, né? O Yeshua mesmo, que é o cabeça da igreja, não está em muitas igrejas, não todas, porque a igreja mesmo é, como eu sempre digo, que eu aprendi com o apóstolo Becker, que a igreja é sagrada, porque foi Yeshua quem instalou ela, quem criou ela na terra, né? A igreja foi Yeshua que criou ela. Nós não podemos pensar que a igreja em si é assim. Não, não é a igreja, é Roma, é Babilônia, é Grécia, né? Que está em algumas instituições, que não se pode chamar de igreja. Igreja é outra coisa, igreja é que Jesus criou. Aí Yeshua criou uma igreja na terra, com 5 ministérios. Essa igreja apostólica romana, né? Apostólica profética, que é apostólica romana? Apostólica romana é o que diz ser a igreja católica, que na verdade não é nada apostólica, só se for no sentido dos apóstolos que antigamente eram autoridades militares, né?
Aí sim, que tinha os exércitos romanos e neles tinham as autoridades que eram chamadas de apóstolos, mas não tem nada a ver com o apóstolo de Cristo, nem com o apóstolo corporativo. Então é isso. Aí chegando no ano sétimo, né, tem o desfrute do ano sétimo, que é o descanso, né, onde você vai descansar no Senhor, vai desfrutar da colheita, porque quem não desfruta não tem sentido nenhum. Você vai chegar numa idade de 70 anos e não vai ter mais vontade de desfrutar de nada que você lutou a vida inteira, porque você não teve descanso no sábado, você não teve descanso no final do ano, você não teve descanso no sétimo ano, e aí chega nos seus 70 anos, você vai ter um descanso forçado, porque você não vai querer mais nada, né? Então, não é para viver assim. Deus não planejou isso para nós. Deus planejou descanso de 7 em 7 dias e também o ano de descanso de 7 em 7 anos. E aí vem o oitavo ano, como eu já falei, que é o ano do recomeço, né? Que é um novo ciclo, né? E como que a gente calcula para saber em qual ciclo a gente está? Basta você pegar a sua idade, dividir por 7. Aí você vai saber quantos ciclos de 7 anos tem e o que sobrar, você vai saber qual ano você está. Geralmente vai dar 7, vai dar o valor e uns quebrados quando você soma, né? Aí você soma o valor e uns quebrados por vezes a sua idade. Explicando assim é difícil demais, por isso que eu já disponibilizei uma planilha que vai calcular tudo isso para vocês, inclusive vai calcular pela sua vida inteira para trás, para você saber, tal idade que eu estava em qual ciclo? Tem como saber lá, entendeu? Nessa planilha vai ter tudo explicadinho, vai ter uma página para cada ano, explicando cada ano dos ciclos, né? Então vamos para a planilha agora, tá bom? Eu vou abrir ela aqui para explicar para vocês. Não sei se vocês estão vendo a minha tela. Eu vou colocar aqui para vocês. Aí aqui planilha de cálculo de ciclos bíblicos. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Ficou um errinho aqui. Pois é. Então, vamos lá. 7 ciclos de Deus. Está aqui, ó. Primeiro, aprendizado é melhor dar do que receber. Segundo, serviço, maior é o que serve. Não retenha, flua. Terceiro, aliança, intimidade, as 3 pessoas da Trindade, né? A gente fala Trindade, mas essa palavra não existe na Bíblia, eu não gosto dela, mas Deus triuno, né? No caso, inquebrável, Deus cônjuge de negócios também está relacionado com isso aqui, tá? Quais alianças você vai fazer com Deus, com Yeshua, com seu cônjuge e com os seus negócios, né? Tudo isso aqui vai estar se solidificando no terceiro ano. No quarto ano, eu já falei, a oportunidade é atraída pela atitude, perseverança, não obstinação. Exponencial traz responsabilidade, é preciso, né? Responsabilidade, conhecimento, governo, porque você vai receber as
as bênçãos triplicadas, e se você não souber administrar, você vai chegar no 7º ano sem nada. E no 8º, que é o primeiro ano, do próximo ciclo, você também não vai ter nada, né? Porque por isso que Deus triplica as bênçãos no 6º ano, que é para você ter no 7º e no 8º. Porque o primeiro ano você vai estar aprendendo de novo num novo ciclo. Você não vai estar recebendo, não vai estar tendo colheita. Então, é onde você precisa ter governo e administrar bem, ter responsabilidade, buscar conhecimento para administrar tudo que vier no seu 6º ano. Amém? Aí, ó, primeiro ano, o ano do aprendizado. Ó. Coloca os marcos e põe os sinais nas estradas, reflete sobre o caminho pelo qual andaste. Jeremias 31, 21. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Em tudo, o primeiro ano é o ano de aprender. Ninguém começa sabendo nada. Exemplo, casamento, emprego, escola. É o ano da insegurança, da adaptação. É o ano de ralar, literalmente. Tudo é novo. É tempo de investir e não colher nada. Muitos têm problemas aqui, pois acham que já nasceram sabendo, né? Aí o primeiro ano é o ano de aprendizado, de trabalho penoso, que a pessoa acha que já nasceu sabendo, ela não quer se submeter a aprendizado, né? E aí ela só está tendo os recursos que foram trazidos desde o 6º ano. Então, ela está o 7º e o primeiro ano sem a colheita. Então, é um ano difícil. Precisa ter humildade para aprender, porque quanto mais você tiver humildade, mais você aprender, você vai se desempenhar melhor. Todos os começos são muito importante que no fundamento das coisas seja tudo muito bem feito, né? Então, o primeiro ano é o fundamento do ciclo, tem que ser muito bem feito. Aí, o segundo ano. Uai, cadê você, textinho? Aqui. Segundo ano é o ano de você praticar o que aprendeu no primeiro ano. Aquele que vai adiante e chora carregando sementes preciosas voltará, sem dúvida, com regozijo, trazendo seus molhos consigo. Salmo 126, 6. Ninguém, também não é um ano de colher. No primeiro você penou para aprender, agora você vai penar para produzir. É um ano de trabalhar. Muitos têm problema aqui porque acham que já é tempo de colher. O segundo ano representa o trabalho árduo. Eu estou no primeiro ano de um novo ciclo, gente. Eu estou aprendendo muito. No ano que vem que eu vou estar pondo em prática tudo que eu estou aprendendo. Muitos têm problema aqui porque acham que já é tempo de colher. O segundo ano representa o trabalho árduo em qualquer área. É quando você possui certa segurança e não pode trabalhar duro. A maioria das pessoas resistem aqui. Exemplo, empresas no Brasil, o brasileiro quer lucro no segundo ano, quando deveriam estar quebrando pedras. Uma empresa, por exemplo, você precisa ter paciência para poder começar a fazer retirada. Você não pode já querer viver da empresa já de cara, você tem que saber disso, né? Em vários países, o pessoal só começa a fazer retirada numa empresa quando já tem 10 anos que ela está funcionando, ele está lucrando e reinvestindo, né? Preciso ter uma administração boa para conseguir fazer isso e se dar bem. O segundo ano é o ano da paciência e da persistência. É tempo de conquistar respeito pelo que você está fazendo. Antes disso, não há muito respeito, só há respeito através do serviço. E isso acontece no segundo ano, o respeito que vem, o reconhecimento, né? Na verdade, o reconhecimento ainda não é nesse ano, esse ano é o ano do serviço. Você está servindo no segundo ano.
E aí, no terceiro ano, já começa a ter um pouco mais de reconhecimento. Aí é onde começa a ter mais autoridade naquilo que você fala, que você aprendeu, você serviu. Agora todos estão vendo em você uma autoridade. O terceiro ano é o ano da aliança, é o tempo para se estabelecer amizades sólidas. Exemplo, Jesus e os discípulos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamado amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. João 15:15. Depois de 3 anos de convívio, é difícil se quebrar um relacionamento. Observação: não deve-se fazer aliança com ninguém que não ande por princípios, honestidade, sinceridade, lealdade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Provérbios 9:10. No casamento, um começa a ficar parecido com o outro nessa fase de 3 anos, né? No terceiro ano, os compromissos se solidificam, as alianças se estabelecem, nos tornamos mais que companheiros, nos tornamos amigos. E quando entrardes na terra e tiverdes plantado todo tipo de árvore para o alimento, considerarás o seu fruto como incircunciso. 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. No quarto ano, todo o seu fruto será santo, para adorar ao Senhor. E no quinto ano comereis seu fruto, para que vos produza o aumento. Eu sou o Senhor vosso Deus. Tudo isso que a gente conta aqui é quando se completa um ano daquele assunto, igual a gente falou ali do ano do serviço, né? Então tem que estar completado certinho o ano do serviço para começar o ano do reconhecimento, da aliança. A palavra diz que até o terceiro ano os frutos são vedados. O que significa? Se você começou um negócio, não tire dinheiro agora. Você tem que investir. Algumas versões falam frutos incircunciosos, amargos. Temos que deixá-los cair no solo. Ele vai adubar a planta. No quinto ano, 2 anos depois, nós podemos começar a comer, ainda que esse trem está sumindo tudo aqui, ué. Por quê? Ainda que houve prosperidade, deve ser reinvestido. Amém? Quarto ano, o ano da oportunidade. No quarto ano se inicia a frutificação e é o ano do teste. Se você for aprovado, vai frutificar na medida em que Deus tem reservado para você. Ele também falava esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ele foi buscar fruto nela e não o achou. Então ele disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho buscar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa inutilmente a terra. Por que ela ocupa inutilmente a terra? E respondendo ele, disse: Senhor, deixa também este ano, até que eu cave em seu redor e a esterque. E se der fruto, bem, se não, então depois tu a cortarás. Lucas 13, 6, 9. Há algo importante que também precisamos ter clareza. Os frutos do quarto ano não são muitos, pois orienta você não comer deles. Eles não são seus.
Se você tem um empreendimento, o que você ganhou no quarto ano, se puder, reinvista 100%, ainda que for tentado a trocar de carro, casa, resista, não gaste nada, resista e não gaste nada. Quinto ano, perseverança, o ano da definição. O quinto ano é o ano onde as coisas se definem, porque nenhum homem pode pôr outra função além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Agora, se algum homem sobre este fundamento edificar de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, restolho, a obra de cada homem se manifestará, pois o dia a declarará, porque esta será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo da obra de cada homem. Se a obra que algum homem edificou permanecer, ele receberá uma recompensa. Se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda assim ele será salvo como pelo fogo. Ou seja, sapecado, né? Como diz uns pastores amigos meus aí. 1 Coríntios 3, 11, 15. O quinto ano é o ano da definição, é o ano da persistência, de insistir. É o ano onde você se define na parte emocional, empresarial, conjugal, profissional e espiritual. E disse-lhe: abre a janela do lado do oriente, e ele a abriu. Então Eliseu disse: atira, e ele atirou. E ele disse: a flecha do livramento do Senhor, e a flecha do livramento da Síria, porque tu ferirás os sírios em Afeque, até que tenhas consumido. E ele disse: toma as flechas, e ele as tomou. E ele disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. E o homem de Deus ficou irado com ele e disse: tu deverias ter ferido 5 ou 6 vezes, então terias ferido a Síria até tê-la consumido. Posto que agora tu ferirás a Síria não mais do que 3 vezes. Segunda Reis 13, do 17 ao 19. 5 vezes é o mínimo aceitável por Deus. Nesta passagem, o desejo de Eliseu era ver, num ato profético, a persistência do rei, o entusiasmo, o desejo de vencer, e que ele flechasse o chão pelo menos 5 vezes. O mesmo o Senhor espera de nós. Devemos esperar pelo menos 5 anos antes de falar alguma coisa, porque o quinto ano vai ser o ano da definição. Se pararmos antes da hora, perdemos a plenitude. Deus espera pelo menos 5 ou 6. Então, atire contra os seus inimigos, pelo menos até o quinto ano. Atira, atira contra os seus inimigos até os quinto, 6 anos. Atira mesmo. Pega a espada de Jerusalém, corta a cabeça. Vai contra os inimigos. Vai à luta. Certo? Até o quinto ano. Não pare antes disso de forma alguma. Persevere na oração, na fé, na prática do bem, e você verá a bênção. Confie que os princípios de Deus são o único caminho para alcançarmos as suas promessas. Não pare agora, não pare no quinto ano, tá?
é o ano de teste. Se você recuar, você perde tudo. Se você avançar, você vai chegar no final do ciclo muito bem. O sexto ano é o ano exponencial, o ano da bênção tríplice. O sexto ano é o ano que definimos a conquista. A batalha agora está definida, conquistada. Isso agora me pertence. Portanto, fazei os meus estatutos e guardai os meus juízos, e fazei e habitareis na terra em segurança. E a terra dará o seu fruto, e comereis até vos fartar, e nela habitareis em segurança. E se disserdes o que comeremos no sétimo ano, eis que não haveremos de semear nem colher o nosso incremento. Levítico 25, 18, 21. As coisas de Deus muitas vezes não parecem ser lógicas. Exemplo, maná 6 dias. Neste caso aqui, a bênção é tríplice, sexto, sétimo e oitavo. Eles poderiam perguntar: e se a terra não der espontaneamente? Por isso, Deus dava no sexto ano a bênção tríplice, dava para valer para o sexto, sétimo e oitavo. Eu estava esquecendo que o que Deus manda no ano sexto é para o ano sexto também, né? Então, por isso que a bênção é tríplice, é porque é uma bênção para o ano sexto, uma bênção para o ano sétimo e uma bênção para o ano oitavo. O ano de um recomeço de um novo ciclo. O que significa, então, para nós hoje? Se você perseverar em cumprir os ciclos nas áreas da sua vida, no sexto ano, você terá, então, a bênção triplicada da parte de Deus, como lavoura de Deus. No sexto ano, em nome de Yeshua, em nome de Jesus, nós produziremos 3 vezes mais frutos. Amém, amém, amém. Sétimo ano, o ano do descanso. Descanso significa desfrutar. E esse é o ano de desfrutar de tudo que você conquistou. Não necessariamente são anos literais. Exemplo, uma empresa pode concluir os 7 ciclos em um ano, como eu falei anteriormente, principalmente quando há o reinício dos ciclos. O sétimo ano é o ano onde não temos que nos esforçar muito para as coisas acontecerem. É o ano em que o Senhor nos dá descanso das nossas aflições. É no sétimo ano que vamos desfrutar, usufruir e todo o nosso investimento, porque é no sétimo ano, usufruir de todo o nosso investimento, porque é no sétimo ano que o ciclo se conclui. Você pode pensar que 7 anos é muito tempo, mas veja o caso de Jacó e Raquel. E Jacó serviu 7 anos por Raquel. E estes lhe pareciam apenas poucos dias, por causa do amor que ele tinha por ela. Gênesis 29, 20. Quando queremos muito uma bênção, 7 anos são como poucos dias. Qual o sinal de que você vai concluir esse ciclo que você está? Se houver no seu coração um desejo ardente de ver aquilo acontecer, então 7 anos serão como poucos dias. Se você realmente deseja algo, inclusive a bênção de Deus, 7 anos vão testar o seu coração se de fato quer o que diz. Se você responder a Deus e perseverar nos 7 anos, todos os anos serão abençoados, mas a bênção triplicada pertence somente ao sexto ano. Aleluias, né? Oitavo ano. Oitavo ano é um ano de novo começo. O oitavo ano é o começo de um novo ciclo, mas ele não é igual ao primeiro. Por quê? Porque no segundo ciclo você já sabe, não vai ter que aprender como no primeiro ano.
mas você vai ter que aprender como viver num novo ciclo em que você está. O nível de compromisso aumentou. A colheita do segundo ciclo vai depender da semeadura que você fizer nos 7 primeiros anos. Na multiplicação dos pães, Marcos 8:4, 8:4 a 8, os discípulos tinham 7 pães, versículo 5, e 7 cestos, versículo 14. O 8º ano, pão também deve ser semeado, Marcos 8:15. Temos que semear o que sobrar, é onde inicia-se um novo ciclo. Quando cumprimos ciclos, mudamos o patamar. Todo tipo de prosperidade depende de cumprir ciclos. Nós precisamos cumprir ciclos e concluí-los. Muitos de nós paramos no meio, outros querem pular o ciclo sem definir o anterior. Os seus anos podem ser perdidos. Muitos podem estar prestes a receber a bênção, mas corremos o risco de perder tudo por causa do pecado ou por causa da quebra dos ciclos. Entenderam como é importante a questão dos ciclos? Se você quebra um ciclo desse, você perde tudo que você fez lá atrás. E vai chegar na hora de estar no final do ciclo, você não vai ter conquistado. Conclusão. Então, ensina-nos a numerar nossos dias para que possamos aplicar nossos corações sábios. Salmos 90:12. Não perca os anos da sua vida. Deus está dando oportunidade a você de mudar a sua história. Até agora você foi um eterno começador. Vive começando as coisas e nunca conclui. Melhor é o fim do que o começo. Hoje pode ser um novo tempo em sua vida, de mudar sua atitude. Deus quer mudar sua história. Será que é possível alguém recuperar o tempo perdido? Para nós, não, mas para Deus, sim. E restituirei a vós os anos que a locusta comeu, a lagarta verde e a lagarta de borboleta e a taturana, e meu grande exército que enviei contra vós. Joel 2:25. Está vendo? Ele fala aqui, ó, e restituirei a vós os anos que a locusta comeu. Quer dizer, ele pode restituir para nós todo o tempo que nós perdemos. É só se alinhar agora. Pois um dia em teus átrios é melhor do que 1000. Eu preferiria ser um porteiro na casa do meu Deus do que habitar nas tendas da perversidade. Salmos 84:10. Um dia vale mais que 1000. Um dia vale mais que 1000. Em que ano você está? Emocional, empresarial, conjugal, profissional ou espiritual? 1, aprendizado. 2, serviço. 3, reconhecimento. 4, oportunidade. 5, definição. 6, bênção tríplice. 7, descanso. 8, recomeço. Que Deus, em sua infinita bondade, vos conceda todos os mistérios de sabedoria, todos os mistérios da sabedoria que vocês precisam, que nós precisamos, em nome de Yeshua HaMashiach. Então, aqui tem uma planilha de como calcular. Como nós vamos calcular os ciclos. Item de cálculo. Uai, sumiu tudo agora aqui, por quê? Aqui, ó, você vai colocar aqui, ó, item de cálculo, vida. Aqui você pode colocar casamento. Você põe o que você quiser. Casamento.
Aqui você pode colocar empresa, tudo que você queira saber em qual ciclo está. Filho, amigo, quem você quiser, tá bom? Aí aqui, ó, data inicial. Isso aqui é a data que você nasceu, certo? Vou colocar a minha, 23 do 11 de 1967. Isso aqui está dando errado, não sei por quê. Estava tudo perfeitinho agora, ó. Está repreendido toda a resistência. Idade atual, 56. Era para ele estar dando aqui, ó. Eu vou fechar e abrir de novo. Puxa, deixa eu ver se eu abro aqui, que eu coloquei no grupo. Vou ver se está igual. Está igual. Eu vou desmanchar, eu vou desligar e fazer outro vídeo, que eu vou ter que saber o que está acontecendo, tá bom? Porque assim não dá para vocês saberem. Amém? Amo vocês. Logo eu estou de volta.